Criado pela Confederação Nacional do Comércio, CNC, nos termos do decreto da Lei 9.853, de 13 de setembro de 1946, o Serviço Social do Comércio SESC é uma instituição de caráter privado, mantida e administrada pelos empresários do comércio. O SESC é mantido com uma contribuição compulsória de 1,5% sobre o valor da folha de pagamento das empresas enquadradas nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio. As atividades do SESC têm mostrado sua preocupação iminente social de proporcionar o bem-estar e melhorar a qualidade de vida do seu público. É um de seus principais objetivos. Para isso, a entidade conta com projetos voltados ao turismo, esporte, lazer, cultura, educação, saúde e ação social. Luiz Tadeu Piva, diretor regional do SESC-RS, concedeu entrevista exclusiva para o editor do Consumidor RS, Alexandre Appel, ocasião em que fez um balanço das principais realizações da entidade no primeiro semestre. Estamos com o Luiz Tadeu Piva, diretor regional do SESC-RS, fazer um balanço desse primeiro semestre do nosso SESC, que propiciou a categoria dos comerciais, a população em geral do Rio Grande do Sul, movimentos interessantes na área da cultura, e que também teve alguns destaques. Nós já estamos vendo aqui o Great Place to Work. SESC mais uma vez agraciado esse ano que passou, esse ano de 2019. Bom, Alexandre, boa tarde para ti, boa tarde para os ouvintes também. Realmente, para os ouvintes não, para os telespectadores, realmente foi um ano muito profícuo, está sendo um ano muito profícuo, apesar de toda essa conjuntura abordada do Sistema S, mas aqui no Rio Grande do Sul nós recebemos 3 premiações do Great Place to Work. Em janeiro, recebemos a premiação de melhor empresa do Brasil, do terceiro setor, para se trabalhar. Em março, no Dia Internacional da Mulher, a 5ª melhor empresa do Brasil para mulher trabalhar. E agora, há 2 semanas atrás, a premiação das categorias de empresas, nas categorias das grandes empresas, nós somos considerados a 30ª melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Então, realmente, isso nos deixa muito satisfeitos, né? A gente não faz a gestão de pessoas aqui no SESC visando ganhar prêmios. A gente usa uma metodologia e os prêmios acabam vindo, mas o que realmente a gente quer é ter um bom ambiente de trabalho, uma equipe de colaboradores engajada e motivada, porque o SESC lida com pessoas. Nós não temos matéria-prima, nosso insumo é serviço. Então, nosso insumo são pessoas. E tendo uma equipe motivada, a gente consegue cumprir nosso propósito, que é cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Então, esses 3 reconhecimentos do Great Place to Work vêm coroar, né, um trabalho que, na verdade, em última instância, quem se beneficia é o usuário dos serviços do SESC. Quantos funcionários o SESC conta hoje no Rio Grande do Sul? Hoje nós estamos com 1.900 colaboradores, 1.907 colaboradores, estamos em 63 municípios com unidades e fazemos ações nos 497 municípios. Já desde o ano de 2002, nós viemos com essa política de atuação, porque em todos os municípios tem alguém que contribua para o SESC. Então, no mínimo 2 atividades por ano, os 497 municípios do Rio Grande do Sul recebem. Então, já faz vários anos, 6 ou 7 anos, que a gente tem conseguido realizar essas ações em todos os municípios. Então, realmente, a gente procura dar um retorno para a comunidade, para a sociedade gaúcha e para o empresariado, porque, em última análise, quando tu faz uma ação de cultura, de saúde, de esporte, de lazer, para o empregado do setor e para a sociedade onde tem as relações desse empregado, a gente acaba beneficiando o nosso público-alvo. O SESC Saúde sempre é um programa que me sensibiliza muito. Na área odontológica, serviços de saúde em geral. Muitas ações nesse primeiro semestre, Tadeu. Olha, várias ações. Vou falar começando pela saúde, né? Nós estamos aí para pessoas não sabem, mas nós temos aí 6 carretas odontológicas que têm certificação de qualidade da ISO 9001-2015, 2 carretas médicas que fazem exames de mamografia, consultas oftalmológicas, exames de ecografia e também exames capilares de colesterol, triglicerídeos, verificação de pressão arterial e diabetes.
Essas carretas, elas tem uma localizada aqui em Porto Alegre, lá no Sesc da Protásio Alves, e uma fazendo itinerância na área médica. E na área de odontologia, temos 2 aqui em Porto Alegre fixas, atendendo a comunidade aqui, além das nossas unidades, e as outras 5 girando pelo Estado. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, eu acho que a gente tem focado muito na prevenção, na redução do tempo de diagnóstico, principalmente da questão do câncer de mama, que é fundamental para a cura, né, tu ter um diagnóstico precoce, e temos conseguido também associar o diagnóstico da mamografia com a ecografia, a uma consulta oftalmológica com valores extremamente acessíveis, que é um problema, a área oftalmológica, a gente sabe que são poucos os oftalmologistas. Exatamente, esses dias entrevistei a doutora Ticiane Granzotto, do Hospital Banco de Ossos. Os casos de glaucoma são... E é só prevenção, porque o glaucoma é uma doença que não tem cura. Né? Exatamente, é a pressão interna do olho, né? Então, realmente, tem que fazer o diagnóstico. E também, nas nossas unidades, nós implantamos os núcleos de saúde, que há muito tempo o setor já vinha reclamando, ou solicitando, não é reclamando, que nós tivéssemos um serviço de apoio médico. Então, nós estamos agora com clínicos gerais, com algumas especialidades. Em quais unidades? Nós começamos já, nós estamos com 9 unidades. Nós estamos em Santana do Livramento, em Lajeado, em Cruz Alta, vamos abrir agora em Canoas. Aqui em Porto Alegre, no Sesc Centro, a gente está fazendo uma adaptação desse prédio que nós estamos. Imagino que em 4 ou 5 meses nós tenhamos uma clínica médica aí no andar térreo. Aqui no centro? Aqui no centro. Então, a nossa ideia, Alexandre, é pegar esse equipamento que hoje está na carreta odontológica, então o mamógrafo, o ecógrafo, a consulta oftalmológica, e criar consultórios aqui para mim poder botar essa carreta a girar. Então, Porto Alegre fica sendo atendido com um posto fixo, porque tem um volume grande de demanda, e as carretas ficam girando. Porque o que acontece? Essa crise colocou muita gente que tinha plano de saúde desassistida. Né? Então, as pequenas empresas e os que tinham não conseguem manter a prestação do seu plano de saúde, ficam reféns de ser atendidos no Sistema Único de Saúde, né, que não consegue dar conta de tudo que tem. Então, o Sesc propiciar esse núcleo de saúde nessas cidades que eu citei aí, e nas outras que a gente vai ampliar também, nós estamos atendendo um contingente muito grande de comerciários que hoje estão desassistidos, que não têm o seu plano de saúde, empresas com 2, 3 colaboradores que não conseguem fazer, porque... Empresas pequenas. Não tem o volume, e grande parte, 70% das empresas do comércio são empresas de pequeno porte. É verdade. Né? Então, é uma coisa que estava latente aí e que a gente está começando a enfrentar e a atender, de modo que as pessoas tenham pelo menos uma opção para fazer a sua consulta, de especialidade e depois fazer o encaminhamento como for possível. Eu moro em Águas Claras e passo ali na frente do CS Viamão. Ali já tem um gabinete odontológico. Já. Nós temos 47 clínicas odontológicas no estado, além dessas carretas. Né? Todo o trabalho da odontologia, como eu te falei, tem a certificação de qualidade da ISO e tem um valor diferenciado. A gente tem... Isso é uma coisa importante porque a renda média do trabalhador do comércio fica em torno de 2,4 salários mínimos. Né? Então, para que você consiga, de 1,7 a 2,4, para que você consiga viver com isso e ter uma condição de saúde e uma condição de lazer, eu acho que cada vez mais as ações afirmativas que o Sesc está propondo são importantes para complementar a qualidade de vida dos trabalhadores do setor. Não, eu concordo. Foi um ano também, um primeiro semestre também, de inaugurações de sede, de reformas. Quais são as mais destacadas, Tadeu? Olha, nós tivemos 4 novas unidades, novas, que não existissem na cidade, mas instalações novas. São Borja, Itaqui, Vacaria e Venâncio Aires, que em breve nós estaremos abrindo. Né? Então, entregamos nesse primeiro semestre essas três unidades, aí, São Borja, Itaqui e Vacaria. Estão em pleno funcionamento, acho que é um conceito novo de atendimento, de serviço de atendimento ao cliente, nós estamos falando do programa do consumidor, né? Claro. Então, áreas muito interativas, áreas em que as pessoas, além de terem o atendimento dos colaboradores, podem ter o acesso à biblioteca, podem ter acesso a computadores, podem ter acesso a games. Isso é bom. Né? Então, é realmente criar um espaço de convivência. A gente mudou um pouco esse conceito de atendimento, está trabalhando nessa mudança de conceito de atendimento,
Porque as pessoas, cada vez mais, elas querem um atendimento diferenciado, elas querem se sentir personalizadas, um atendimento personalizado. É isso que a gente está tentando entregar para as pessoas que visitam as nossas unidades. Estamos com um projeto muito interessante aqui para Porto Alegre, que é o aquecimento e a cobertura da piscina olímpica do Sesc da Protásio Alves. Aí seria perfeito. Porto Alegre se ressente disso e a gente tem aquele parque lá, que quem conhece sabe. Aquilo lá é um oásis na cidade. São 24 hectares no meio de Porto Alegre. Né? 24 hectares e lá temos uma piscina olímpica com arquibancada, que agora a gente vai cobrir, fazer uma cobertura retrátil. A partir de dezembro deve estar concluída a obra, né? Então, Porto Alegre passa a contar também com um serviço de hidroginástica, de natação, que vai funcionar 12 meses por ano e não só mais 3. Então, realmente, a gente está investindo bastante nesse aspecto, que, a exemplo do que aconteceu em Canoas, quando a gente também botou uma unidade, a exemplo que temos nos nossos hotéis, é uma demanda crescente, né, pelo exercício dentro da água. É verdade. Principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, que têm problemas de articulação, artrose, joelho, artroses, né? Não, e mesmo os desgastes de junta, né, que levam inclusive à colocação de próteses. Então, cada vez mais aumenta as pessoas que buscam uma opção de esporte com baixo impacto, né? E isso é o que a gente está pensando em propiciar nesses ambientes aquáticos que o Sesc tem inaugurado e vai continuar inaugurando aí pelo Estado. Programas que me chamaram a atenção nesse primeiro semestre. Mesa Brasil, que importante dar comidinha para essas criancinhas aí. Cada pauta que entra do Sesc, do Mesa Brasil, a gente fica sensibilizado. É um trabalho bonito esse. O Mesa Brasil é um trabalho que a gente montou uma rede eu chamo que é uma rede de solidariedade. Uma rede de solidariedade. Porque a gente conseguiu estabelecer com uma série de empresários que têm alimentos que não têm mais valor comercial, que se nós não existisse essa rede, acabariam indo para o lixo, né? E estamos atendendo aí praticamente 1.300 instituições sociais no Estado, com as 7 unidades do Mesa Brasil. Já foram 819 toneladas de alimentos, né, 819 mil quilos que nós entregamos aí no primeiro semestre. E veja bem, alimento que, como eu falei, se não fosse consumido em 2, 3 ou 4 dias, acabaria na lata do lixo. Né? E hoje está sendo entregue para instituições sociais que produzem refeições, enriquecendo o valor nutricional da alimentação dessas pessoas, diversificando o cardápio e sendo importantíssimo para que essas instituições sobrevivam. Né? Porque os recursos, as doações diminuíram muito em função da crise econômica, né? E a gente sabe que as entidades das ONGs, do terceiro setor, elas estão passando por muitos problemas para custeio das próprias despesas de funcionamento. Então, na questão de alimentação, o Mesa Brasil tem um trabalho muito significativo, e isso é algumas coisas que, de vez em quando a gente vê essa contestação que fazem do Sistema S, a gente fica falando, Alexandre, nós não somos nem mais nem menos que ninguém, mas a contribuição que nós estamos dando, se nós não dermos, ninguém vai dar. Concordo, ninguém vai dar. As crianças vão passar fome. O governo não tem estrutura de bancos de alimentos, não tem estruturas para isso, e muitas vezes as pessoas que criticam o sistema não enxergam essas coisas. Né? Nós fizemos um estudo ano passado do que representa a ação do Sesc, e para tu teres uma ideia, vou te dizer assim, pegando a área odontológica que nós estamos falando há pouco, né? Nós realizamos com 95 odontólogos aqui no Rio Grande do Sul 180 mil consultas no ano de 2019. O Sistema Único de Saúde, com 954 dentistas, realizou 172 mil. Então, com 10 vezes menos odontólogos, nós fizemos uma produção significativa. Muito bem, não vou entrar nos méritos do porquê que tem essa discrepância de atendimentos, mas quem vai atender essas 180 mil consultas se a gente não atender? Vai ir fila para o SUS, né, que em um ano não fez esse número de consultas? Ou as pessoas que usaram os restaurantes do Sesc, que nós temos aí 11 restaurantes pelo Estado, né, essas pessoas foram 2.600.000 refeições. Eu vi quanto é que fiz um cálculo, que é interessante, que o que representou para o trabalhador fazer esses 2 milhões de refeições do Sesc se ele tivesse que comprar isso aí no mercado. Né? Isso dá uma economia de 32 milhões de reais no bolso do trabalhador. Se eu usar um kit médio de R$17 a refeição, que é um buffet, aquilo é o que tu paga.
né? Então, as pessoas, por terem comido no SESC, por terem pago o valor que o SESC cobra da alimentação, elas economizaram dos seus tickets de alimentação, do seu salário, 32 milhões de reais. Quem vai fazer isso se a entidade não fizer mais, ou se ela reduzir? Né? Então, essa é a colocação que a gente faz. Então, nós não somos mantidos por recursos públicos, isso é uma coisa importante que se diga, existe uma confusão enorme nessa história, muitas vezes mal intencionada. Concordo totalmente. Que dizem que a gente usa recursos públicos. Não. O Sistema S foi criado lá na década de 45, de 46, por uma iniciativa do setor empresarial, que propôs ao governo, olha, nós vamos criar um serviço social, tanto de aprendizagem como de um serviço social autônomo, para cuidar das questões de saúde, de esporte, de lazer, e nós vamos contribuir com isso. Então, esse dinheiro não é do governo. Quando o ministro fala que ele está totalmente equivocado. Né? E isso não é falta de informação. Então, são coisas que a gente tem que aproveitar, e aproveitar o teu espaço aqui que tu estás concedendo para dizer isso. Né? Pensem bem, porque depois que as coisas fecharem ou que as coisas forem desativadas, não tem mais volta. É muito difícil você retomar. E o que representa isso para a sociedade, esses trabalhos? Na área cultural, que a gente vai entrar a falar daqui a pouquinho, o ano passado foram 4 milhões de gaúchos que viram espetáculos em eventos culturais que o SESC promoveu. Nem o governo do estado tem esse potencial de geração de eventos. Foram 7 mil eventos culturais no Rio Grande do Sul em 2019. E felizmente, nós estamos conseguindo manter. Estamos conseguindo incrementar essa atuação pelo Estado. Eu concordo, quando a gente fala assim, das coisas retrocederem. Eu me lembro, eu era diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, quando o Código de Defesa do Consumidor foi regulamentado, o presidente Fernando Henrique Cardoso extinguiu a SUNAB, o maior órgão de fiscalização desse país de todos os tempos. Desde o tempo de Getúlio Vargas, a SUNAB foi criada. Era um órgão de extrema competência, fiscalizava todas as relações de consumo de norte a sul desse país. Quer dizer, as estruturas de fiscalização no Brasil se deterioraram. Hoje não existe para nada. E o consumidor hoje, se não são os bons fornecedores atenderem os consumidores, entenderem que o mercado mudou, nós estaríamos fritos, porque nós não temos estrutura suficiente para fiscalizar nada. Então, você diz uma coisa certa, Adel. Se houver um retrocesso no trabalho do Sistema S, isso vai ficar perdido. Ninguém vai suprir isso, porque o governo, o Estado, não tem capacidade técnica e econômica para fazer isso. Maturidade Ativa é um programa do SESC que me motiva muito, né? Porque eu já estou velho também. Né? Eu vi o lançamento lá na Igreja da Ascensão, em Teresópolis, onde eu me criei. Meu falecido paizinho foi superintendente da escola dominical, minha mãe foi professora da escola dominical. Eu fui católico na igreja episcopal, eu como o coroinha na igreja católica, eu acendia as velas no altar, eu alcançava os elementos na comunhão. E eu tenho lembranças muito boas da minha infância lá. Eis que, de repente, vejo o Tadeu no salão, que nós ajudamos a construir da Igreja do São, lançando Maturidade Ativa lá em Teresópolis. E aquelas senhorinhas todas felizes, aquele movimento bonito. Esse é um trabalho bonito, porque a pessoa idosa, Tadeu, que não tem uma ocupação fixa, mesmo sendo aposentada com bom valor, ela acaba caindo em depressão. E o idoso não pode ter perdas. Uma das perdas que ele não pode ter é a perda da depressão. Se ele tiver depressão, ele não sobrevive. Esse trabalho é muito bonito. Realmente, lá foi o 78º grupo da Maturidade Ativa do Rio Grande do Sul. Né? E surgiu lá um desafio, inclusive, da gente colocar, nos próximos 2 anos, um grupo da Maturidade Ativa em cada bairro de Porto Alegre. Então, sou parceiro. Minha equipe vai ter que se virar para chegar nisso. Mas realmente é um trabalho que o SESC é pioneiro no Brasil. Em 1962, quando não se falava em terceira idade, em maturidade ativa. Vocês perceberam que nós íamos ser um país de gente velha. Exatamente, ou melhor idade. Começou lá no SESC de Santos, o primeiro grupo de convivência. Eu soube disso. Primeiro grupo de convivência do Brasil. E a gente tem realmente levado esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, que, como tu falaste, Alexandre, tem coisas que os nossos telespectadores, a gente não vive, só quando vive a gente acaba entendendo, e muitas coisas que os relatórios não mostram. Né? Então, quando você vê o investimento que tu tira do posto de saúde
com o idoso que dizia assim, olha, eu estava todo entrevado em casa e não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais caminhar. Agora estou vindo aqui, estou fazendo academia, passou todas as dores, né? Ou eu tinha um senso de inutilidade, porque eu me aposentei, não tinha mais oportunidades e ficava totalmente isolado, depressivo, como tu bem falou. Agora estou aqui, estou viajando, estou praticando teatro, estou praticando música, estou me entretendo, estou fazendo uma ação social também, porque muitos dos nossos grupos realizam trabalhos comunitários, né? Porque essa é uma proposta da maturidade, é de pegar o protagonismo da pessoa de idade. Essas pessoas têm uma experiência de vida que a nossa sociedade ainda não aprendeu a ouvir. Então, nesses grupos dos clubes da maturidade ativa do SESC, eles têm essa oportunidade de serem protagonistas, de proporem as iniciativas e de botarem os seus talentos à prova, né? E realmente com um retorno muito significativo nesse aspecto, da autoestima, do senso de utilidade, que são muito importantes. E dos laços de amizade que fazem. Também porque tu começa a se isolar e tu começa a entrar num círculo vicioso. E a gente, felizmente, com esse trabalho, tem conseguido entrar para um círculo virtuoso, e também um círculo virtuoso que também, quando se fala em programa de terceira idade, a maioria pensa, é só fazer bailinho para eles. Não. Né? Na verdade, eles querem informação. Não é, na verdade não é. As pessoas com mais de 60 anos hoje, o paradigma do envelhecimento mudou. Hoje tu vê uma pessoa falecer com menos de 90 anos, tu já começa a se questionar, pô, mas tinha mais tempo para chegar aos 90. Né? Uma vez com 50 anos de idade, tu era taxado como ancião, né? O que já não existe mais. Infelizmente, esse trabalho da maturidade ativa vem acontecendo agora, em novembro. Nós vamos ter a convenção estadual de todos os grupos, dos 78 grupos, lá na cidade de Torres, né? Que é uma grande festa de celebração da vida que a gente realiza aí. Estou à tua disposição, dos colegas aqui do SESC, para nesses grupos, se precisar tomar palestrinha curta sobre direito do consumidor, estou à disposição permanentemente. Para a gente encerrar, Tadeu, para não tomar mais teu tempo, vamos concluir essas realizações do primeiro semestre com a agenda cultural. Foi um primeiro semestre muito rico pela qualidade dos espetáculos que tivemos aqui, e agora, final do ano, temos um festival de música também, que é uma coisa que me atrai muito lá em Pelotas. Quantas peças de teatro nesse primeiro semestre aconteceram? Olha, até o momento nós estamos com 2.800 apresentações. Teatro, música e dança, na verdade, todas as artes cênicas, né, envolvidas. Realmente é um volume muito grande, que agora, passando o inverno, também tende a aumentar, porque a gente também tem essa sazonalidade do inverno aqui, que um pouco das atividades a gente reduz, porque o público também não acaba não saindo de casa com frio. Não sai de casa, é muito frio. Então, existe também um gap, mas realmente nós começamos o ano com o Festival de Música de Pelotas. Foram 25 mil espectadores nos concertos que nós realizamos lá. Agora já estamos no período de seleção dos alunos para o Festival de 2020, que começa na segunda quinzena de janeiro de 2020. Tivemos o Festival Palco Giratório aqui, que mobilizou Porto Alegre durante todo o mês de maio, né? Até eu estava vendo agora um depoimento, a gente estava vendo uma pesquisa aqui em função da mudança lá para a nova sede que vai acontecer, e as pessoas dizendo assim, olha, do protagonismo do SESC na área cênica e da possibilidade que o festival permite de ter um contato e um intercâmbio com a produção do restante do Brasil. Porque Porto Alegre, aos pouquinhos, tem ficado alijada dos circuitos nacionais, né? E como o investimento cultural ele reduziu drasticamente as leis de incentivo, tem todo esse questionamento, essa questão que está rolando. Então, o SESC ainda acaba sendo um mecanismo para que o pessoal do Rio Grande do Sul, para que o público de Porto Alegre tenha essa oportunidade de conhecer, de interagir, de ver a produção cultural do restante do Brasil aqui no estado. Tivemos agora, acabamos essa semana aí o Festival do Sonora Brasil, que é um festival na área de música de raiz, né, que procura também trazer não só o circuito comercial, mas também esse conceito. Então são muitas realizações acontecendo pelo estado e que a gente fica muito feliz quando vê o reconhecimento que a população gaúcha dá ao protagonismo do SESC nos fazer cultural. Nós queremos sim pegar a nossa bela produção que temos e fazer com que elas tenham a condição de circular. O SESC hoje tem uma rede de 13 teatros próprios, né? E é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores produtores culturais aqui do estado.
Fico muito feliz. Nosso SESC está indo de vento em popa, tem cumprido suas tarefas sociais, né, tem cumprido a sua missão com a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Luiz Tadeu Piva, pela entrevista. Muito bom que as pessoas tomem conhecimento de tudo isso que acontece, e acontece com gente muito abnegada e que gosta muito do que faz, tanto é que é escolhida como uma das melhores empresas para se trabalhar no nosso país. Vida longa ao nosso SESC, sucesso, parabéns. E no final do ano, vamos fazer, ou no início do ano que vem, um balanço, então, do ano inteiro. Fechado? Fechado, está marcado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no teu programa falando, Alexandre. É sempre uma oportunidade e um prazer conviver contigo e termos esses momentos de troca. Então, um abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado. Grande abraço. Muito bem. Para o Consumidor RS, aqui direto do SESC RS, Alexandre Appel.